Olá, sejam muito bem-vindos ao Bem Direitinho Podcast. Atendendo a muitos pedidos, hoje vamos tratar sobre o acúmulo de cargos por policiais militares. Vamos falar também sobre o lado bom do Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará e também vamos falar sobre a decisão do STJ que autoriza a transferência de policiais militares para presídios comuns. Você que é policial, bombeiro militar, ou estudante de direito e advogado e quer atuar nessa área, quer se aprofundar nessa área, o seu lugar é aqui. Fique conosco no Bem Direitinho. Ok. Aqui nós vamos tratar bem direitinho do que realmente importa. Nós temos uma lei estadual, a Lei 3.407, Código Disciplinar, que é tido por muitos como uma fonte de punição. Mas eu entendo que o código pode até favorecer o militar, inclusive com relação à recompensa e às promoções. E é isso que nós vamos tratar hoje aqui. Fica ligado, porque a jornada rumo ao conhecimento começa agora. É isso, então sejam todos bem-vindos a mais um novo episódio do Bem Direitinho Podcast. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso podcast, curtir nas nossas redes sociais, seguir as nossas redes sociais. Assim você nos ajuda a levar o podcast Bem Direitinho a mais pessoas. Deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica e curta o nosso podcast, fazendo com que mais pessoas tenham acesso às informações e todos os debates que nós vamos fazer aqui hoje e os próximos episódios. Seja bem-vindo mais uma vez. Temos hoje um convidado Especialíssimo. Quando eu digo especialismo é no sentido genérico, não só especial, como também especialista, né? Especialista, um cara especial Daniel, e especialista, né? apresenta pra gente o nosso convidado de hoje, Daniel. Eu fico muito feliz, é um orgulho muito grande para mim, acredito para os colegas aqui também, a gente poder hoje ter aqui na nossa mesa aqui uma referência em direito militar, uma referência em direito administrativo disciplinar lá da região do Juazeiro, Cariri, Crato e além fronteiras, né? Nosso querido amigo Dr. Galdino. Olá, meus colegas advogados, doutor Sá, doutor Messias, doutor Daniel. E eu já começo falando, agradecendo, né? Porque me sinto lisonjeado de estar aqui e poder colaborar bem direitinho. Prazer é nosso. Sou o doutor Galdino, advogado em Juazeiro do Norte, sou ex-policial militar, estou nas fileiras da advocacia já há 10 anos, né? Trabalhando com direito administrativo militar, especialmente na seara disciplinar. E estou aqui para colaborar nesses tópicos interessantes que o Bem Direitinho selecionou para esse podcast de hoje. Seja bem-vindo, doutor Galdino. Da nossa parte aqui, falo pelo Messias e pelo Daniel, da nossa parte, é um prazer receber você aqui no nosso podcast e também mandando, né, um abraço para todo mundo que vai nos assistir lá em Sobral, lá em Juazeiro, no Crato, no Cariri. Um abraço do podcast bem direitinho para toda a região. E começando, né? Vamos começar logo com assuntos polêmicos na tropa, né? Vamos começar logo falando sobre o acúmulo de cargo por policiais e bombeiros militares. O que é que o senhor tem para nos dizer, doutor Galdino, sobre o acúmulo de cargo? Bom, sobre acúmulo de cargo, realmente considero um tema bem interessante de se abordar, até porque, numa ótica da lei, da emenda constitucional 101 de 2019, é um tema novo que precisa de atenção por parte dos militares estaduais, né, especialmente aqui do nosso estado de Ceará, no tocante à questão de acumulação devida ou indevida, com base nas interpretações que estão sendo feitas da norma, né, da emenda constitucional que acabei de citar. Muito bem. Só para esclarecer os nossos internautas que os temas de hoje não foram escolhidos por nós. Foi Sim. fruto de sugestão e inúmeras solicitações. Não é isso? Doutor Galdino, quando houve a emenda constitucional 101, acho que causou um certo estardalhaço, uma alegria geral, Festejo, né, doutor festejo. Messias? Um festejo na tropa. Pronto, agora acabou aquela situação. Agora acabou Não é bem o bico, assim, né? é o que me parece, doutor Galdino, não é? Isso eu observei, né, 2019, esse festejo, né?
a tropa militar estadual, né, os contatos que a gente teve com alguns, eles ficaram muito felizes por essa inovação, a Constituição, que permitir, né, no primeiro ponto, as mesmas condições que estão lá no artigo 37 da Constituição, né, da possibilidade de acumulação lícita de cargo público. E aí nós observamos que, com o passar do tempo, né, começaram-se a aparecer algumas interpretações, alguma jurisprudência de casos concretos que hoje não está numa interpretação, numa análise como se foi feito lá em 2019. Inclusive, eu me recordo, doutor Daniel, que à época, né, eu me recordo de um artigo que eu li no Migalhas, e bem favorável, né, à aplicação da emenda constitucional no tocante aos militares estaduais na possibilidade de acumulação naquelas situações lá do artigo 37, inciso 16, né, a de 2 cargos de professor, cargo de professor por técnico, e 2 cargos da área de saúde. Mas hoje a gente vê uma situação um pouco diferente em razão da interpretação. Doutor Galdino, para quem está nos assistindo, para os policiais militares, para os bombeiros, ou até para pessoas civis, para a gente estabelecer de forma bem clara o que seria o acúmulo de carro, para as pessoas que estão nos assistindo entender o que é o acúmulo de carro. Nós sabemos que o ordenamento jurídico, especialmente a nossa Constituição Federal, ela traz lá no artigo 37 a questão de como as pessoas podem acumular cargo e também se investirem nesses cargos públicos. Princípio, pelo critério da meritoriedade, artigo 37, seus incisos, e lá no inciso 16 vem trazendo a possibilidade, que aí se torna uma exceção, da acumulação de mais de um cargo. Ou seja, a norma traz que qualquer pessoa pode, por meio de concurso público, se submeter às regras do certame e assim, né, ser investido em um cargo público e, em algumas situações, como acabei de citar, há a possibilidade de mais de um cargo público. Isso em esferas, evidentemente, diferentes, né? O acúmulo de cargo só é permitido se ele tiver um cargo no Estado e ter a possibilidade de ter um cargo no município ou na União, não é isso? A norma ela não especifica. O artigo 37, 16, ela diz 2 cargos de professor, mas ela não detalha ali em qual esfera, né? Inclusive, a gente tem conhecimento de professores que podem, né, cumulam no Estado, depende da investidura. Sim. Mas sempre trazendo uma ressalva, a questão da compatibilidade de horários. Sim. E especificamente para os policiais militares, que trouxe essa emenda 101 de 2019, né? Ela trouxe isso porque, anterior ao ano de 2019, o policial militar não poderia, em hipótese alguma, acumular cargo. Essa novidade aqui, explique bem direitinho aqui para os nossos ouvintes, nossos que nos acompanham nas redes sociais, o que é que essa emenda 101 diz e o que foi que ela modificou na Constituição Federal. Pronto, vamos lá. Bem direitinho, eu quero dizer da seguinte forma. Eu costumo analisar as situações por estudo da legislação, da jurisprudência e também observando, doutor Daniel, os casos que a gente vai tendo contato. Sim. Né? E aí é da nossa experiência, né, profissional. Uhum. E aí, como a gente falou na introdução, foi um festejo. E a partir daí a gente tomou conhecimento de alguns militares estaduais, e aqui eu não vou estar citando, é evidente, mas que se investiram em mais de um cargo. Cargo de professor, por meio de contrato precário, temporário, ou investidura mesmo, cargo por meio originário, que é o concurso público, e também em outras modalidades, como na área de saúde, enfim. E aí, em razão disso, depois de 1, 2, 3 anos, nós começamos a observar a instauração de processos administrativos para analisar a legalidade desse acúmulo desses cargos por parte desses militares, doutor Messias. E doutor Galdino, quais as possibilidades que a lei trouxe de acúmulo de cargos pelos militares, né? As possibilidades e as vedações. Acumulação lícita, justamente. Isso. Eu, enquanto militar, eu posso ser militar e assumir um cargo de professor, eu posso ser militar e assumir um cargo de técnico de enfermagem ou de enfermeiro, até mesmo de médico. Pronto, Daniel, perfeito.
Lá em 2019, o entendimento é que podia acumular na forma do 3716 tranquilamente, sem nenhuma objeção. Só que depois, né, foram se fazendo a interpretação da norma, e hoje, eu digo isso com base em jurisprudência, eu posso, né, até já compartilhei a farta jurisprudência que já foram colacionados por alguns juristas, enfim. E aí a realidade de hoje, possibilidade de um militar combatente, ou seja, aquele militar de rua, para ser bem falando bem, Quadro bem combatente, tranquilo, né? isso. Ele pode acumular com o cargo de professor. Isso é um Certo. entendimento que eu já vi em várias jurisprudências, não só aqui Desde do que estado de haja Ceará. compatibilidade de horário. Essa questão da compatibilidade de horário, ela é básica em qualquer espécie de É acumulação condição sine qua non. lista. Isso, perfeito. Doutor Messias, como sempre, na sua, né, na sua fala, né, enfim, sem Aprendendo comentários, com né? os senhores. Mas vamos lá. Combate, professor, tranquilo. Jurisprudência, né? Bem no sentido de que pode sim. Agora, militar combatente e área de saúde, aí é onde nós estamos observando a instauração de procedimentos Que é a vedação, administrativos né? que, a primeiro ponto, doutor Messias, interpreta, não, lá no 37, inciso 16, tem dizendo que pode, em razão da emenda constitucional 101 de 2019, que alterou o artigo 42, parágrafo 3º, eu posso. E aí o militar foi, né, fez o concurso, investiu, ou Isso. cargo temporários, Na prefeitura, festa, tudo. enfermeiro, alguma coisa, enfim. Uhum. E sempre observando, né? A gente entende que todos fizeram de boa fé. Sim. E aí depois, quando vem essa nova interpretação, doutor Messias, né, que aí já tem jurisprudência nesse sentido, que diz que quem pode acumular o cargo de saúde, doutor Sá, é o militar também do No quadro de quadro saúde. de Quadro de saúde. saúde. E aí o militar combatente que de repente se investiu em um cargo Nessa público, né, houve a situação. investidura, Isso. né, em um cargo público na área de saúde, se viu ou se encontra em apuros. Isso. Doutor Galdino, fora essas vedações e essas possibilidades, né? Eu vi algumas decisões que falam sobre a possibilidade do policial militar reformado, do policial militar da reserva acumular cargo. Como é que fica em relação ao policial e o bombeiro militar que está na reserva ou que é reformado? Qual é as possibilidades de cúmulo de cargo? Olha, doutor Sá, o que eu observo e destaco é a previsão que está contida lá no artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, que no caso, sobre a questão que tem que obedecer também às previsões lá do artigo 37, inciso 16, ou se de repente o cargo lá é comissionado, ou se for em razão de cargo eletivo. Tem lá específico nesse artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal. Lá no finalzinho do 37 que traz, que eu acho importantíssimo, porque no nosso trabalho diário, muitos policiais que estão se inativando, né, que estão indo para a reserva remunerada, eles têm esse desejo, têm condições e querem, de repente, né, se Exercer uma investir. outra função, né? Isso é tranquilo, porque Tá o militar lista, está procurando trabalhar. E aí a gente faz a orientação no sentido de que ele observe as condições que estão previstas lá no 37, parágrafo 10º, que muitas das vezes, só para encerrar esse tópico, doutor Messias, geralmente ele vai assumir um cargo ali comissionado. E aí entra na possibilidade que está lá no 37.10. Certo? Perfeito. Doutor Galdino, o senhor falou em encerrar o assunto, mas lamentavelmente não vai ser possível. Por quê? Porque, dada o acúmulo lícito e o acúmulo ilícito, e é isso que nos interessa de perto, porque o ilícito está lá, todo mundo sendo feliz, Perfeito. isso pode ensejar o quê? Para o militar, o bombeiro militar, que na interpretação ele foi entendeu-se como um acúmulo ilícito de cargos públicos. Pois é, doutor Sá. Doutor Messias fala muito bem, porque como eu tinha dito agora há pouco, né, o militar se vê em apuros hoje. Né? Que aí o que ocorre? Se instaura um processo regular, os militares estaduais são submetidos ao Código de Disciplina, e lá no artigo 71 e seguintes, né, tem a previsão dos processos regulares. E lá ele se acha com uma portaria instaurada, muitas das vezes pela Controladoria Geral de Disciplina, ou como eu já tive, né, contato com sindicâncias de quartel para apurar a situação de acumulação lícita ou ilícita de cargo público. E aí ele vai sofrer um processo regular, ampla defesa, contraditório, para se verificar aquela condição, se aquele cargo é ou não possível de acumulação nas previsões da
Constituição Federal. Bom, naturalmente, se instaura um procedimento, imagino que já passe do pressuposto de que o acúmulo não é lícito. Já em algumas situações, eu imagino, de lá para cá, Da administração, da não é administração, isso? né? Enfim, mas especificamente, doutor, quais são os procedimentos? E os procedimentos, vai depender do militar, do tempo de serviço. Quais seriam os procedimentos que se instauram cotidianamente nas corporações militares em face da verificação de um acúmulo ilícito de cargos e Cargos funções? públicos, né? Entendi. Doutor Daniel, veja bem. De regra, como se está avaliando a questão da licitude, né? Uma infração administrativa ou ilicitude dessa acumulação, a gente tem observado a instauração de processos regulares, conselho de disciplina, Sua né? disciplina, Para os militares que têm 10 ou 10 mais anos, anos, né? Aquela situação, ou o PAD, PAD. né? Para militares com menos de 10 anos de serviço. E, enfim, é esse o processo regular. Doutor, o senhor já viu alguma sindicância no âmbito da CGD nessa situação? Não. Pelos contatos e as leituras que eu faço dos diários oficiais, né? Eu vejo a instauração em razão de processos regulares, quando é CGD. Como também já observei, por parte da administração militar da Polícia Militar, a instauração de sindicância, né? Porém, eu entendo que instaurada a sindicância e encontrado ali os elementos, eu entendo que a polícia ela deva declinar para a controladoria, tendo em vista a necessidade de um processo mais robusto para verificar essa condição. Doutor Galdino, uma dúvida que me surgiu aqui. O policial, ele está lá em dois cargos públicos, né? Na mente dele, né? Naquele festejo de 2019, de que a acumulação podia ser de qualquer forma, de qualquer jeito, o policial está lá acumulando um cargo público lá, certo? Aí ele é policial militar e está exercendo um cargo lá no interior, num posto de saúde como técnico de enfermagem. Quando ele é intimado pela CGD, a CGD vai lá e descobre desse acúmulo de cargo por cruzamento de informação do Tribunal de Contas ou qualquer outra fonte de informação, a CGD tomou conhecimento que ele acumula um cargo. Ele sendo citado, se ele vai lá e se exonera do cargo de enfermeiro, de técnico de enfermagem, isso aí vai ter reflexo desse processo que ele vai responder? Doutor Messias, nessa pergunta do doutor Sá, eu advogo que sim. Porque o servidor público ele tem que pautar-se pelo princípio da A boa-fé. boa fé. E nesse sentido, doutor Sá, a partir do momento que o servidor público ele se investe num cargo público, ele está ali participando, trabalhando, né? A gente tem-se, com certeza, a boa-fé desse servidor público, né? E a partir do momento que inicia um processo regular, que aí é o momento em que ele tem Tem conhecimento, ciência da ilicitude que daquela inicia um situação. contraditório, Uhum. ampla defesa, e que ele se Isso, cerca de uma assessoria jurídica, ele toma isso. conhecimento, e a partir daí, doutor Sá, na sua pergunta, que ele vai e se exonera do cargo, porque ele passa a compreender A a questão ilicitude. com base na jurisprudência, no Uhum. entendimento atual, eu entendo que Sim. ele solidifica a questão Da da boa-fé que ele apresentou quando ele se investiu no cargo. Isso aí eu entendo que é e deve ser valorado pela comissão Então, processante, é. pela autoridade que vai julgar o procedimento, Uhum. enfim. Né? Sim. Essa, e eu advogo por isso. perfeito. Doutor Galdino, aproveitando o gancho aí da pergunta muito pertinente do doutor Sabino, na hora da instauração ou antes de instaurar o procedimento, não deveria haver uma convocação para o militar e informar ele que estava ali uma possibilidade de um constatar-se o acúmulo ilícito e dar a ele a opção de escolha? Não deveria ser assim, não deveria isso ser a regra, né? Enfim, o que o senhor se manifesta sobre isso, doutor? Doutor Daniel, nessa pergunta do doutor Messias, eu entendo que sim, né? Por quê? Por analogia à Lei 8.112. Se nós abrirmos aqui um site de pesquisa de jurisprudência e colocarmos esse tema, vai aparecer vários casos, várias decisões em que a administração tomando conhecimento, ela notifica o servidor 8.112 puro. E aí o servidor optando não se instauraria o processo, né, o PAD. Sim. Eu entendo que deveria E ser na mesma toada, mas a prática, a realidade que nós Não tem temos sido não tem sido adotada. que é lamentável, né? Eu entendo que
dependendo da situação, né, é a questão de se provocar também nesse sentido, Acho né? que, Mas enfim, salvo engano, aconteceu isso uma vez, que eu tenho conhecimento na Polícia Militar. olha aí, olha aí. Quando acho que foi no interior aí do Ceará que se constatou o acúmulo de cargos por vários militares. Inclusive, acho que eu advoguei acho para um ou dois. E houve isso, não sei se foi antes do procedimento, mas houve uma intimação para que eles Voltasse. manifestassem em qual cargo eles queriam ficar. Perfeito. Eu me Entendeu? recordo, doutor. Pronto, Me né? recordo, Houve inclusive, isso. eu trabalhei em Pois é. alguns processos à época, Uhum. mas atualmente, em razão Atualmente. desse ponto Aham, aqui que a gente está tratando entendi. hoje, os casos que eu tive contato, que pude observar, já instaura. Já abre o processo regular, né? Mas Isso, houve Pronto. isso anteriormente, isso, né? eu lembro que eu tive processo, eu Pois é. trabalhei nessa empreitada também à época. Então, doutor Galdino, para a gente deixar bem direitinho, para que todo mundo entenda. O que eu gosto é do bem É o bem direitinho. Bem direitinho ele é. Vamos ver as possibilidades. O policial militar é o policial militar do quadro de combatente. Ele pode exercer um cargo de professor? Sim, conforme várias jurisprudências que já temos nesse sentido, de 2024, 2023, depois de ampla pesquisa que fizemos, entendemos que Sim. a jurisprudência podemos nos nortear por ela. O policial militar do quadro de combatente, ele pode exercer um cargo de técnico, tecnólogo, de qualquer área da saúde? Da saúde? Sim? Não. Saúde não. A não É uma ser votação. que ele seja do quadro de Saúde. Então, Quadro o complementar militar de saúde. estadual é do quadro de saúde, ele pode exercer Pode um acumular cargo de saúde na União ou no município. Perfeito, Perfeito. perfeito. Vamos dizer que agora que o militar do quadro de saúde, ele pode exercer o cargo privativo de saúde. Isso aí está tranquilo. Jurisprudência tem nesse sentido que é possível, que é o Então- entendimento que se norteia. Então a gente tem um entendimento que é o seguinte: se ele exerce uma função na Polícia Militar que não é atividade fim dela, por exemplo, que é da área de saúde, ele pode exercer um cargo da área de saúde. Mas se ele exerce a atividade fim da Polícia Militar, que é o quadro de combatente, ele só pode ser professor. Isso, Ele não pode exercer o cargo de É o saúde. único cargo. É o único cargo, né? justamente. Então, assim, e também tem outra questão que eu vi muito na jurisprudência, é que a jurisprudência entende que o policial militar e o bombeiro militar, ele não é um cargo técnico. Pois é, Seria por isso que ele não pode exercer um cargo de saúde, que é um cargo técnico, né? justamente. Então, eu acho que ficou bem direitinho para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, as possibilidades do militar estadual ocupar ou acumular cargos. E com certeza, o militar estadual, que estiver acompanhando aqui o nosso podcast bem direitinho, né? Que se porventura, né, se estiver numa condição dessa, que procure uma assessoria técnica, porque muitos deles, doutor Messias, de repente acumulou, né, acreditando ainda naquele festejo de 2019, na Sim. inovação O da cara ter norma, né? lícito, né? E tal, Isso, e aí não acompanhou essa atualização. né? procure uma assessoria técnica ou seu advogado de confiança para lhe esclarecer e lhe levar Se a melhor ficou alguma informação. dúvida, né? Messias, ele tem uma saída também, né? Ele pode mandar uma mensagem no nosso podcast, Sim, deixar lá a sua mensagem, Perfeito. né? Nosso Pode também mandar mensagem para o Dr. Galdino. Você deixa aí seu arroba aí, Dr. Galdino, para qualquer dúvida. sim, o meu Instagram, né, que é a minha principal mídia social, é o Instagram Galdino Prof. Né? Galdino Prof. Por que prof, né? Porque Professor. outrora eu estive aí nos cursinhos, né, preparatórios, passei 6 anos em cursinhos preparatórios na região do Cariri, né, preparando os jovens para os concursos da Polícia Militar. Doutor Galdino, não foi à toa que nós convidamos o senhor para isso aqui, porque a gente sabia que o senhor tinha lastro de conhecimento para nos esclarecer esse assunto. É um assunto polêmico. Nós acreditamos que tiramos algumas dúvidas, suscitamos outras, mas o propósito é esse também. Essa é a discussão. E aí vamos ter que caminhar, que avançar para o nosso próximo tema, Sim. abordar aqui a malvada lei 13.407 de 2003, que não é tão malvada. Não é malvada, assim. não é malvada. É doutor porque Messias. todo mundo a teme e a tem como fonte de O bicho punição, papão, né? O bicho né? papão. Mas me parece, doutor, que ela também tem
algumas, eu não diria vantagens, mas alguns acalentos É, para o militar, notadamente no que diz respeito às promoções é. e alguma coisa assim nesse sentido. E aí, Vamos, então, e ao aí a nosso gente segundo pode debate. dizer, doutor Messias, né, que o Código Disciplinar também tem um lado bom, né? Sim, pois Não é só o lado, é o Código isso que nós Disciplinar não vamos. é só coisa Se ruim, a gente não é só espremer, sai punição, não é coisa só boa dever daí, a né? cumprir. Então, o Código Disciplinar, ele tem o seu lado bom, né? E a gente trouxe aqui para a gente discutir, né, o lado bom que às vezes tem muito militar, tanto policial como bombeiro, ele se esquece de fazer o pedido de cancelamento de suas punições, que é muito importante, doutor Galdino, o policial se atentar para, anualmente, ele dar uma olhada na sua ficha funcional, né, e ver se já tem ali alguma punição a ser cancelada. Eu queria que você explicasse bem direitinho para nós e para os que estão O nos que é assistindo e como se dá o o que cancelamento de é esse punições. cancelamento de punição e como se dá. Vamos lá. Antes de adentrar ao cancelamento propriamente dito, eu vou voltar ao título do tema, que é o Código Disciplinar e o lado bom, É doutor o lado Daniel. bom. Por quê? Porque o Código Disciplinar, ele traz todo o regramento da disciplina, deontologia militar, né? O Código Disciplinar, ele diz como é que o militar deve se portar, quais são os deveres, os valores, e se o militar, ele transgredir, ele infringir a norma, ele comete uma infração, lá no artigo 11, no artigo 12 tem as transgressões, no 13 tem dizendo quais são as transgressões e a gravidade, e por aí segue no Mais processo. Só sim. que lá na frente, nós temos também as recompensas, doutor Messias, o elogio, Sim. a dispensa do serviço Então, você e está o dizendo que a gente cancelamento. precisa ler além do artigo 13. Nós É, temos que avançar e conhecer ele, como diz o ditado, de cós salteado. É. Então, o que é que eu quero trazer? Eu me recordo, é que eu vou pedir Abrir um licença parênteses, né? para me recordar, quando saudade de polícia, lá pelos anos 2000 e alguma coisa, eu precisava fazer uma viagem para acompanhar a minha esposa para um congresso, trabalho dela, e eu tinha condições porque eu estava na escala, eu trabalhava no ADM, e no ADM, segunda a sexta, expediente. expediente. E aí Expediente. alguém mais antigo, mais experiente, disse, ei, Galdino, olha lá no Código de Disciplina e vê lá que tu pode pedir a dispensa do serviço. Eu nem conhecia o Código de Disciplina, em que pese policial militar, né? E aí também, eu também não sabia que tinha recompensa. E aí eu fui lá ler o Código de Disciplina e vi que eu Tinha lá uma poderia, porta aberta. tinha uma janela, Uma uma janela, porta, um porta. portal, né? É, E aí eu fiz uma parte ao meu comandante imediato, seguindo a cadeia hierárquica, porque a autoridade competente para conceder é o comandante. essa recompensa militar é o comandante da unidade, Sim. e aí segui cadeia hierárquica, meu capitão, e depois chegou até o Comandante coronel, do tenente batalhão. coronel, e o coronel me concedeu 6 dias de dispensa naquele ano para que eu pudesse, né, acompanhar a minha esposa. Nossa. E eu fiquei feliz demais porque Eu o acho- Código de Disciplina, que era tão temido, que outrora era, É. na legislação anterior, chamado de amarelinho, né? Era o único amarelo. Me salvou numa necessidade que eu estava, né? Sim. Doutor Galdino, eu acho que a sua esposa ainda hoje agradece, né? Com certeza, porque eu pude, né, estar presente com Estava a dela. minha senhora lá. Sim. E aí, seguindo, nós temos os elogios, que são muito importantes, principalmente quando o militar estadual está submetido, está aconselhado em algum processo. E Sim. os elogios, a princípio, o elogio não serve de nada, sim. Elogio conta da vida do policial, né? Diz Do quem é o bombeiro, né? policial, Diz quem bombeiro você é, militar, né? Você vai fazer uma defesa, doutor Daniel, de processo regular na Controladoria Geral de Disciplina ou na própria corporação, e você lá, como advogado, escrevendo a peça, você olha a ficha funcional, doutor Messias, do policial, ele tem 80 elogios. Sim. Você nada. Eu me recordo uma vez, doutor Sá, que eu colacionei todos os elogios. Eu também tenho um caso bem. A defesa ficou um apostilado, um caderno de Ficou 15 um matérias. recheio Eu bem- fiquei Sim. impressionado nesse tempo que você está falando aí. Eu fui fazer a defesa de um policial e eu pedi. Foi duas coisas que eu pedi a ele. Eu pedi para ele tirar todos os procedimentos que ele tinha feito na delegacia, como testemunho e condutor, e eu pedi a ele que ele me desse todos os elogios dele. E eu fiquei impressionado como que um policial, que na época, doutor Messias, ele tinha 12 anos de polícia,
Ele era cabo, tinha 12 anos de polícia. Cabo é cabo, né? Ele tinha 12 anos de polícia. E aí, ele tinha 82 procedimentos na delegacia. E ele tinha, em 12 anos de polícia, ele tinha 32 elogios. E por 3 anos seguidos, ele recebeu aquela situação. Sim, o Policial título padrão. de policial padrão. Do ano. Isso no batalhão da Calcaia. Ele não se encontra mais lá hoje, né? Eu o vi no Tribunal de Justiça esses dias. Ele deve assistir o podcast e sabe que eu estou falando dele. Muito Vou bem. mandar um abraço para ele. Mas, assim, Show. o quanto valeu o histórico dele? Sim, Quanto valeu? sim. Importantíssimo o elogio, Daniel. E sem Importantíssimo. falar, doutor Galdino, que o elogio ele é muito importante quando a gente fala de promoção, né? Quando a gente vai lá para a questão da ficha de alterações, Sim, né? Como o doutor Sabino bem falou aqui, que o ideal é que o militar, o policial, o bombeiro militar, ele todo ano verifique a sua Mas ficha vamos para deixar ver aqui essa o doutor situação, né? Galdino esclarecer ainda a questão de como o tempo para o cancelamento das punições, que é o tema nosso agora. Sim, doutor Galdino. Fazendo a leitura do Código de Disciplina, doutor Messias, nós observamos também como recompensa o cancelamento. Certo. De regra comum do dia a dia do policial militar, que tem o registro de uma sanção em seus assentamentos, em sua ficha funcional, é que ele fique observando o prazo, né, para cancelar, advertência, né, repreensão, permanência ou custódia. E aí, a partir daí, é que ele vai solicitar o cancelamento. Mas, como bem falou o doutor Sá na abertura desse segundo tema, a questão das promoções. Aí o policial diz, mas o que é que tem a ver promoção com cancelamento? Onde é que a gente liga? O que é que uma isso? influencia na outra, né? Pontuação. Decreto 31804 de 2015, somatório Sim. positivo, está lá previsto no artigo 5º. Sim. E aí você, de repente, tem uma sanção registrada nos seus assentamentos que está ali sugando a energia da sua pontuação para promoção por meritoriedade. Poderia já ter sido excluída ou Perfeito. cancelada. Ou, às vezes, essa sanção, se você cancelasse, você podia reclassificar um comportamento, Sim. de repente, né, Sim. doutor Daniel? Sim. E aí, onde é que está o tchan? Sim. Você não precisa. A lei média diz que o cara tem que estar no comportamento bom, né? Sim. Para ser promovido, né? E E se ele às não, vezes- e se ele tiver no regular, Irregular e eu vou e- contar uma historinha aqui de um caso concreto que vai ilustrar bem, né, a metodologia aqui do nosso podcast, bem direitinho. E aí o que ocorre? Lá também, no artigo que prevê o cancelamento, forma de recompensa, Artigo 70. 70, isso. O parágrafo 1º ele traz a regra geral, Sim. vou usar essa terminologia, mas lá no parágrafo 2º ele traz uma situação que é Uma pílula bem especial, bem né? sutil ali, hoje é bem escondidinha e às vezes o pessoal deixa passar em branco. Uhum. E agora eu vou ilustrar que é a questão da ação especialmente meritória. Me recordo que tempos atrás, lá em 2015, né, e aqui eu vou trazer desde 2014 que eu leio religiosamente o Diário Oficial toda noite, em busca de observar as decisões da Controladoria Geral de Disciplina. Uhum. Todo dia, religiosamente, doutor Messias. Porque a gente precisa de Nesse aspecto, a sua informação. mulher já não gosta muito. Às vezes né? Ela adorou quando você acompanhou no congresso dela, né? Mas quanto a isso, De vez em quando tem um sai desse computador, Sim, mas enfim, é o nosso trabalho, é a nossa missão Eu enquanto peço muita advogado. atenção para essa pílula que o doutor Galdino vai trazer agora. Porque, inclusive, nesse artigo 70, doutor Galdino, para o segundo que você vai se referir agora, o controlador-geral de disciplina, no caso, ele pode simplesmente cancelar todas as suas punições. Explica isso aí, Galdino. Isso aí é uma coisa que muita gente não vê explorado pelos policiais e bombeiros militares do estado de Ceará. Veja bem, policial está no comportamento mau, Cheio de punição lá. cheio de punição. Aí você vai diagnosticar enquanto operador do direito e verificar, doutor Daniel, o motivo dessas punições. Aí você observa, chegou atrasado um dia, no outro dia esqueceu um apretexto do cinto de guarnição, Uhum. ou seja, são coisas do dia a dia da caserna, mas que em razão de Vão se procedimentos acumulando e o disciplinares comportamento vai e o caindo. comportamento ele vai se deteriorando. E o policial estava no mal.
E aí, quando a gente faz análise da ficha funcional dele, que é a vida funcional daquele militar, doutor Messias, aí a gente encontra anotado lá o que, no nosso entendimento, é uma ação especialmente meritória. O militar de folga, esse dito militar do comportamento mau, porque às vezes chega atrasado, porque de vez enquanto mora em outro estado, Faltam um civis, mora longe do Depende local. da condução, que é São só um coisas ônibus que, por dia, às vezes, enfim, e tal. né, que pode acontecer, e aí Uhum. ele foi deteriorando o comportamento e chegou no mal. Mas um policial operacional, de folga, visualizou uma ocorrência, interviu, efetuou prisões e apreensões e fez segurança pública, enalteceu o nome da corporação. principalmente. E aí o que ocorre? Uma ação que foi reconhecida, né, por uma força amiga, né, como uma ação de êxito, uma ação que levou à pacificação social com a retirada daqueles infratores de circulação. Ok. E aí tá lá, dormindo na ficha do policial. O elogio, Sim, averbado em averbado. separata no BCG do Comando Geral da Polícia Militar. Aí eu digo, aqui, E ele sem saber o que fazer com vamos isso, né? pedir, vamos pedir. Com base no artigo 70, parágrafo 2º. Que o doutor Sá leu para nós. Ação especialmente meritória, que pode ser reconhecida pelo Controlador Geral de Disciplina, considerando que essa alteração do Código de Disciplina ela veio em 2011, né? 2011 foi o ano de instauração da CGD, Foi. pela Lei Complementar 98. E aí houve essa alteração por meio da Lei 15.051 de 2011, isso, e aí fez essa cirurgia aqui dentro do Código de Disciplina, inovando neste sentido. Lembrando que, doutor Sá, sendo situação de bravura, comando geral, sendo ação especialmente meritória, controlador geral de Controladoria. disciplina. Essa ação especialmente meritória me parece uma semi-bravura, um intercâmbio intermédio entre uma ação comum ordinária e uma ação de bravura. Eu Estaria nesse- costumo observar, doutor Messias, no sentido de que é algo que despertou nas pessoas envolvidas ou na própria corporação um olhar diferenciado. Ah, ok. Eu vejo nesse sentido, porque ele não foi reconhecido por uma força amiga, Sim. né? Órgãos da instituições da sociedade civil reconheceram. Então a sociedade teve interesse naquilo É. e foi além do que é ordinário, do que é comum do direito É policial. o que gera uma certa, acredito eu, uma certa comoção. Aquela ação, por exemplo, nós tivemos casos aqui de um policial que adentrou no prédio em chamas e salvou a família de um deputado. E esse deputado foi na Assembleia, elogiou o policial, né? O elogio foi averbado na ficha dele, certo? E ficou por isso mesmo. Ele não foi atrás. Não foi atrás, poderia ter Utilizado pedido aqui isso. com base, né, no artigo 70, segundo, se ele tivesse punição, Sim. evidentemente se ele tivesse punição, pedido a anulação de todas as suas punições em razão dessa ação especialmente meritória. E aí, no caso, doutor Sá, que eu estava aqui ilustrando, né, o policial no comportamento mau ou regular, e nós fizemos o requerimento padrão da PM, né? Já estava ali já desanimado, querendo ser promovido, Esse ano né? ele não está para promoção. O comportamento dele não permite, né? Ele está fora da FI e da FA. E uma leitura superficial para ali. Ele preenche do os outros comportamento. pressupostos, Sim, mas o Já parou comportamento ali, já barra. está no regular, no mal, Mas já está fora da lista de Já promoção. descartou. o doutor Messias vai concordar comigo que tem, né? É previsto acho que é bíblico, né, doutor Messias? Pedis e recebereis, né? Falar. Então, se ele não Tem. requerer, E se vos abrirá. pronto, então Uhum. escrevemos o requerimento, o policial assinou, gera o NUP lá na UPM dele e deixa ver o que é que, obedecendo à via hierárquica, lógico, né? Uhum. Sempre ressalto isso, para que se chegue à autoridade competente para que ela analise. Então, esse procedimento, ele é todo via NUP, via switch. Sempre gosto, doutor Daniel, nos trabalhos, de observar a cadeia hierárquica. Sim. Né? Eu entendo que o policial que está lá no Isso, destacamento, tem que é Porque a subordinado a primeira uma pessoa que tem que companhia. reconhecer o direito dele é o comandante dele que vai assinar o requerimento dele. Isso, eu até entendo o seguinte, que quando o policial faz um pleito desse, doutor Messias, que ele obedece ali à cadeia hierárquica, eu entendo que
ele é obrigado realmente a cumprir o que está na lei e na norma, Sim. mas ele já mostra um valor, que é o valor da Da disciplina. disciplina, Sim. da Ele hierarquia. está dando conhecimento primeiro a seu comandante imediato. Ó, Não tá comandante, eu quebrando estou a aqui com cadeia, né? play e tudo. Sim, Eu sei que é a obrigação dele, mas ele Sim. está demonstrando ainda mais que é um policial valoroso sim. na E o forma fato do dele, artigo e o fato 7º de quando do ele Código, produz o requerimento e o comandante dele assina junto para que com ele, suba, né? Escreve, né? o comandante imediato dele está dando o aval, né, doutor Messias? Perfeito. Eu reconheço o direito do soldado fulano, nesse pedido aqui, eu assino aqui para que esse requerimento tramite, chegue na mesa do comandante geral. Mas, assim, com essa fala do Sá, eu queria só que o senhor explicasse, Claudino, se o requerimento ele só sobe com a assinatura do comandante. O comandante pode barrar isso. Eu não gosto desse policial, não vou assinar, não. Não, porque É obrigatório, né? É um direito de petição, Tá no está então, previsto. Então, independente do comandante. Bem, se ele se furtar a indeferir a petição. Então, independente do comandante gostar ou não dele, achar que ele tem direito ou não, é obrigação dele assinar e subir o requerimento. eu só acredito que o requerimento, quando um policial vai apresentar um requerimento, né, que o requerimento ele tenha uma plausibilidade, né, Sim, esteja sim, pautado na sim. norma, como esse caso, Uhum. né, inclusive o comandante assina, aí vai para, né, o comando geral, e o comando geral, como se trata da controladoria, né, deverá tramitar para o órgão de destino, né? Pronto. que é a Então, CGD. então, doutor Galdino, no que tange o lado bom do Código Disciplinar, que nós estamos falando aqui, né, doutor Messias? Eu diria até, Sim. doutor Rovino, que com os seus esclarecimentos muito pontuais, muito sábios, as pessoas, os militares bombeiros vão ver o Código Disciplinar com outros olhos. Sim, com certeza. Inclusive, doutor Sá, no fecho, né? Porque começou com sua palavra que eu memorizei aqui, que foi promoção, né? E aí esse policial que de repente nesse exemplo que eu estou dando aqui, ilustrativo, ele consegue êxito, né? E o controlador observa aquela questão e concede, né? Esse cancelamento, essa recompensa militar, ele vai de repente reclassificar o seu comportamento, né? Por meio do Comando Geral da PM e a partir daí de repente, se não houver outro impedimento, ele vai estar apto a entrar no QAG. E aí, Sim, mesmo que ele sim. não seja promovido Mas naquele ele ano, tá lá no mas já QAG. conta como um QAG para ele. Sim, Entendeu? Só, E aí é onde tem um reflexo, doutor Daniel, nas questões das promoções. só explicando, doutor Galdino, porque nossa audiência também é composta por estudantes e advogados que querem ingressar nessa área, né? Perfeito. E nós falamos aqui Exato. sobre suíte, Sim, nós sim, falamos sim. aqui de QAG. Então, para quem está nos assistindo e não é dessa área militar, suíte é um sistema de processo eletrônico interno da do Polícia bombeiro. Militar e do Bombeiro Militar, Isso. tá? E QAG é quadro de acesso geral, tá bom? É um Então, quadro que é formado anualmente, né, isso. com a relação dos policiais que estão aptos a serem promovidos à graduação superior. Sabem como esse QAG cala no coração dos militares que Sim. dão o seu sangue no dia a dia, enfim. Então, Galdino, para gente deixar bem claro, bem direitinho para os nossos espectadores, nossos seguidores, nós temos o cancelamento normal, né, que é aquele que ele deve observar, né? Eu tenho até anotado aqui, doutor Galdino, para lembrar. Do tempo, né? A questão É, do tempo, né? para Pautado no lembrar tempo. aqui, né? É o Pelo cancelamento normal, no artigo 70, parágrafo 70, 2º, né? parágrafo 2º. Parágrafo primeiro ele Primeiro. diz, né? Advertência, 2 anos, Sim. né? Pré-repreensão, 3 anos. Permanência disciplinar, 7 anos, né? Custódia disciplinar, 10 anos, né? Esse é o cancelamento geral. Só que a pílula que você trouxe, que muita gente não sabe, é justamente a que está no artigo 70, parágrafo 2º, que, a depender da sua ação, uma ação meritória, uma ação especialmente meritória, você pode, o comandante ou o controlador, ele pode cancelar 1, 2 ou até todas as suas punições. O controlador, para essa temática da ação especialmente O controlador. meritória, o controlador geral de disciplina. Ele pode cancelar 1, 2 e, a Todas. depender do caso, todas. E aí, quando da elaboração de um requerimento para esta questão, né, tem uma documentação que é pertinente para você poder demonstrar o que está consignado. Enfim, tem toda uma metodologia
para se preparar um requerimento bem robusto, doutor Messias, para que a autoridade possa realmente avaliar aquela situação e cancelar Cancelar. todas as sanções Sim. que, porventura, o policial tenha registrado em seus assentamentos. Daí E a só- importância, desculpe Não, interromper, pode Daniel. Daí a importância de você se fazer acompanhar por um advogado do especialista. quilate, doutor Sim. Galdino. É difícil, mas Eu costumo dizer, É concorrido. o pessoal lá do Cariri tem sorte. Tem Tem, doutor? sorte. É. Tá eu bem costumo dizer que assessorado. eu sou Tá bem esforçado, assessorado. eu tento, Tá bem eu tento assessorado. ler, né? A Bom, gente- temos aí os nossos Patrocinadores. Patrocinadores. Ó, O negócio aqui é tão envolvente que a gente até se esquece A de falar gente dos esquece, pede patrocinadores, até né? desculpa aos nossos Mas patrocinadores, nós vamos porque passar já. o assunto aqui estava tão bom, né, que a gente acabou, mas a gente não pode esquecer, não. quero conhecer os patrocinadores tudo bem direitinho. Pronto. Vamos lá, produção. Passar aqui os nossos patrocinadores. Olha aí, Benosa Advogado Associado. Começamos aqui pelo Benosa, um escritório de advocacia, O que ramo do Benosa, né? Direito administrativo, direito penal Tribunal comum, do penal Júri, militar, tribunal do júri, administrativo, consumidor, empresarial, Advogado com experiências de consumidor. mais de 20 anos, né, nessas áreas descritas. sim. E aí, procure aí. Benosa Advogados Siga o Associados. Benosa nas redes sociais. E aí? Sorria Iparana. É a melhor clínica de Clínica odontologia odontológica. da Iparana. Um abraço lá para a E doutora aí, os Lília. serviços da clínica se expande a todos. Sim, você que implantes, mora, sim, clareamento. clareamento, né? Aplicação de botox, também tem a parte estética, aplicação de botox, né? Interessante, ó. E aí você que mora na Barra do Ceará, Nova Assunção, aquela região da Barra do Ceará, ou então que você mora Calcaia. Calcaia, mora na Iparana, no Pacheco, no Icaraí, você tem uma ótima opção Olha, para fazer o seu tratamento você e deixar o seu sorriso. que mora em Fortaleza não é bonito se não quiser. Sorriso Iparana. Gostei, doutor Messias. Muito bem. E temos aí. Não podíamos deixar de falar, né, no nosso Me amigo. sinto agraciado né? pela homenagem. Advogado. Você que Grande Cariri. você militar, principalmente militar ali da região do Cariri, do interior do Ceará, procure o Dr. Galdino, que Agradeço aí, doutor você Daniel. vai estar bem assessorado. A gente Só fala vou Cariri, aproveitar. mas não se prende a isso, não. Vai pro Isso. Maranhão, vai pro Piauí, vai pro Pernambuco, Paraíba. E aí eu aproveito aqui a oportunidade aqui do espaço do patrocinador para sim. informar o nosso escritório em Juazeiro do Norte, Sim. lá no edifício Unique Business, ali próximo ao Cariri Shopping, bem central, próximo ao quartel do 2º Batalhão. Está lá o doutor Galdino, tem uma parceria com outros advogados, doutor Alisson Alves, criminalista, doutor Francisco Hilton, civilista, e nessa parceria de escritório nós primamos pela questão da especialidade. Sim. Cada profissional Muito bem. com uma área específica atuando no interesse dos nossos E em clientes. breve, parceria, uma irmandade com O Benosa Advocacia. Já estamos costurando essa parceria que será de sucesso. Vai Sim. expansão, né? Isso. Doutor Galdino, vamos agora para o nosso terceiro assunto desse podcast. E esse nosso terceiro assunto, ele é um assunto que está aí nas redes sociais, né? Muitos entraram em contato comigo, acredito que também com o doutor Messias e com o doutor Daniel, que trata de um vídeo, né? De um professor, né? Inclusive esse professor é um professor de cursinho, onde ele traz uma decisão do STJ, uma decisão recente do STJ, de 12 de agosto de 2025, que autoriza um policial militar, esse caso é do Rio Grande do Norte, que ele autoriza um policial militar que queria cumprir pena no presídio militar, mas por decisão da Justiça do Rio Grande do Norte e confirmada pelo STJ, este policial militar foi transferido para um presídio comum. E aí nós temos aqui uma celeuma, né? Uma celeuma muito grande, porque a decisão do STJ, né? Que foi do dia 18 de agosto de 2025, como eu falei, ela, para mim, no meu entendimento, ela afronta, né, o artigo 18, o inciso 6 da Lei Orgânica das Polícias, né? Que traz como garantia que o policial militar, né, que esteja em cumprimento de pena e que ainda ostente o cargo de policial militar, ele deve cumprir
a pena em presídio militar, doutor Galdino. O que é que você acha, o que é que você entende dessa decisão que, a meu ver, eu já digo logo de cara que o STJ deu uma pisada grande no tomate a tomar essa decisão? Bom, doutor Sá, eu vejo o seguinte, meu colega doutor Messias, é uma situação que está levando muitas pessoas a indagações, especialmente os envolvidos, policiais e bombeiros militares. É uma situação que se tornou viral nas redes sociais, né, esse Sim, vídeo, sim. e que eu observo, quando se tem alguns casos polêmicos que ganha repercussão na mídia, doutor Daniel, que primeiro a gente precisa estudar o caso concreto. Dar uma Cada um caso. analisada, ver o caso, observar qual foi a jurisprudência adotada, qual foi a legislação aplicada e como foi que o julgador chegou àquela decisão. E depois ver essa questão do confronto com a lei orgânica, né? Uma lei nova, é uma lei que está aí já vigente, é uma lei que se requer imediata implantação, regulamentação, especialmente aqui no nosso, né, amado estado do Ceará. E aí eu já vou logo dizendo, doutor Messias, que eu advogo pela aplicabilidade da prerrogativa que está na lei Na orgânica. lei orgânica. Com É. certeza, doutor Salvo, contigo, né? Eu tenho que advogar nesse sentido, doutor Daniel. Então, né, é uma decisão pontual, né? Uma situação pontual. Precisamos ver a questão da repercussão em outros casos dessa decisão. E já digo que concordo contigo, Sá, tranquilamente. Eu vou pela lei orgânica. E, né, e evidentemente, advogo nesse sentido, da aplicabilidade da lei orgânica. Logo, por que não? Se traz benefícios, inclusive em outros temas também, como a questão da permuta, a lei orgânica vem trazer essas situações, mas que carece de regulamentação Né? para justamente, doutor Messias, sanear situações como essa aqui que nós estamos conversando nesse momento aqui, bem direitinho. Sim. Essa situação, doutor Daniel, isso terá reflexos, essa decisão do STJ? É o que a gente teme enquanto advogados dessa área militar, né? Nosso temor é justamente que essas decisões, a meu sentir, equivocadas, Embora seja né? pontual, Embora seja pontual, mas outros juízes podem tomá-las como precedente para fazer a mesma coisa, né? E se nós formos analisar a decisão do STJ, salvo engano, o próprio juiz, na decisão dele, ele disse que a decisão dele não deve afrontar a lei orgânica da PM, né? Então, assim, além de equivocada, é contraditória essa decisão, né? Além de equivocada, é contraditória. Me corrijam se eu estiver errado. Essas decisões, me parece que elas se omitem, elas olvidam a lei orgânica. a lei orgânica. Sim, Não há comentário, não há enfrentamento. Nesta do- decisão especificamente, o STJ diz que a decisão não afrontaria, Não afrontaria. a lei orgânica. sim. Mas como que não afrontaria? Se o artigo Se 18 o artigo garante 18 isso. garante que o policial militar e o É. bombeiro militar, condenado, transitado e julgado, ele cumpra a pena no presídio militar enquanto ostentar o cargo e a função. Pois é. Aqui, Isso, ó, o artigo, só para passar aqui para a nossa audiência, o artigo 18 da lei orgânica descreve os direitos e garantias dos policiais e bombeiros militares, né, incluindo o uso de títulos e uniformes, o exercício de funções, a expedição de carteira de identidade militar com porte de arma, a prisão em unidades militares e o recebimento de pena em local adequado. E o cumprimento da pena em local E o local adequado. adequado do militar é do presídio militar. É o presídio militar. Não O próprio é nome já está presídio dizendo. Uhum. E aí, doutor Messias? pois é, a questão, na minha opinião, se deflagra mais polêmica ainda, é quando na sentença o juiz reconhece e aplica a pena acessória da perda do cargo. Ora, mesmo assim, o cidadão indo para um presídio comum, ele vai lá manter contato com possíveis marginais Sem falar de presos. E ele prendeu, né? presos por ele, justamente. E imagina, cara, se nos presídios, graças à violência, entre eles, imagina quando sabe que aquele cidadão é um policial ou um ex-policial. Se existe divisão de facções dentro de presídios, como é que vai ficar a situação do E policial? não evita que haja
briga entre confrontos, eles, confrontos entre eles, como é que fica a situação? É Pois temerário. é. Pessoal, eu acho que o Estado, Sem se falar ele não tomar uma posição contrária, ele vai ser alvo de ações de indenização por Essa cenas questão, sanguinárias Sim, em doutor presídio Messias, em função do policial militar. sim, essa sim. questão que o senhor falou é importante. Por quê? Porque, embora a decisão ela fala que o policial deve ficar em local separado dos demais presos, mas como fazer isso em presídio lotado? É, Os presídios não têm Ah. vaga para mais ninguém, não. Como é que vai separar uma ala só Vai para criar- PMs quando os presídios não estão cabendo a mais ninguém? é. Bom, isso aí são cenas para os próximos capítulos. Os próximos Sim. capítulos. É isso. Então, nós estamos aqui encerrando, né, mais um podcast. Sim, sem antes agradecer, né, Sem o nosso antes, grande né, amigo, o Dr. Galdino, agradecer, né, disponibilidade, né? agradecer ao doutor Galdino, né, advoga lá na região de Sobral, Juazeiro, Crato, Cajubá, né? Chama Cajubá? Cariri, Cariri, Cajubá. né? sai um pouco de Sobral, mas nunca impede ele dar um pouco de Sobral. Já estive em Ah, Sobral, não, passei, Sobral. gostei Pela muito da região. competência, se deixar, ele vai no interior todinho. Eu acho que o interior é pequeno para o Dr. Galdino. É. Amplie isso aí para o Nordeste, que talvez aí aproxime o Nordeste se aproxime da grandeza do Dr. Galdino, a quem eu admiro. Doutor E Messias mais uma sempre. vez, Então, expresso né, aqui a nossa gratidão e o senhor tem a palavra, doutor. Olha, como falei na abertura, doutor Daniel, me sinto lisonjeado de estar aqui, agraciado, essa palavra, por poder participar bem direitinho aqui do podcast, né? E meus sinceros agradecimentos, muito obrigado mesmo, doutor Messias, doutor Daniel, doutor Sá. E encerrando, eu queria para o policial militar, o bombeiro militar, fazer uma recomendação, que é a leitura, né? E hoje, como o conhecimento, conhecimento, a busca pelo conhecimento, eu até me recordo que eu publiquei um post no meu Instagram, @GaldinoProf, de que o policial ele tem o hábito de estar sempre buscando informações, principalmente dos trabalhos da caserna, do mistério de policial militar, de bombeiro militar, porque gera para ele autoridade Sim, perante a sua própria corporação, né? sim. E para isto eu trago aqui, estou lendo também esse livro, é o título Direito Operacional, volume 2, mostra que é a capa aí, mostra a capa. do professor Leonardo Novo, que é um militar do BOP, né? E aí eu conheci pelas mídias sociais, né? Esse livro aqui, ele é prefaciado pelo Dr. Rodrigo Furro, que foi oficial da Polícia de Minas Gerais e hoje é juiz de direito, né? E um livro muito bom, porque ele diz que o policial militar, como operador primário do direito, é aquele que estará em vários momentos, né, das operações, né, da persecução criminal. E aí ele traz aqui algumas orientações com exemplos práticos, né, Sim. sobre local de crime, Ótimo, sobre ótimo. produção de prova, cadeia de custódia, ou seja, coisas bem do dia a dia do policial militar e do bombeiro militar também, né, do operador primário do direito. Eu gostei muito dessa denominação que ele traz aqui no livro, marquei direitinho aqui, É muito muito bom. E é um interessante. investimento para o policial militar, doutor Messias. Ótimo Certo? recomendação. É a minha recomendação aqui de encerramento do nosso podcast, bem direitinho. Hoje esse livro aqui ele tá comigo de cabeceira. Doutor Galdino, antes dos nossos amigos fecharem nossas câmeras e o microfone, por gentileza, receba Opa! O presente do bem lembrança. direitinho. Eu vou aqui Isso. fazer logo que eu quero ver, né? Ó, estou bem direitinho aqui agora, ficou, né? É, sim. Isso é Enorme presente aqui da camisa do podcast. Essa é uma forma que a gente encontrou aqui de agradecer a Exatamente. tua disponibilidade, né? O teu tempo. A gente sabe que não é fácil vir de Juazeiro para cá, né? A distância é muito grande, mas você está aqui com a Então, gente e sinta-se- explicou bem direitinho, né, para nossa audiência. Sinta-se devidamente agraciado, né? Sim. E dizer que foi um prazer. E para os nossos seguidores, nossos telespectadores, a gente só dá o nosso recado final, né, doutor Messias, doutor Daniel? Sim. Não esqueçam Não de esqueça. curtir, Comentar. compartilhar, se inscrever, né, nas nossas redes sociais, do Bem Sim. Direitinho.
Se você quiser seguir o doutor Galdino, ele já Galdino. deixou o arroba, também tem um arroba do Benosa Advocacia, né? Deixe seus comentários, deixe suas sugestões, suas críticas. E esses 3 assuntos que foram tratados hoje aqui, ele foi justamente de pessoas que nos seguem, de policiais, bombeiros e pessoas civis que nos seguem, que fizeram, né, essas opções, né, sugestões de tema. Então, se você tem seu tema, se você tem sua dúvida sobre os assuntos que foram tratados hoje, pode entrar no nosso podcast e deixar lá seu recado que nós responderemos com o maior prazer, não é isso, Messias? Sim. Eu espero que nós tenhamos tirado algumas dúvidas, criado outras, porque o propósito é esse também, né? Trazer a debate e ficamos à discussão, agradecer a atenção dos senhores e, em especial, o doutor Galdino. Sinta-se abraçado fraternalmente. Muito obrigado, por doutor nós aqui. Luiz, muito obrigado. E não esqueça de compartilhar. Deixe o seu arroba, deixe o seu comentário, Seu like, deixe o seu like, sininho, acione o sininho, Dislike, né? porque se Também. você Será gostou, dislike? Com se certeza. se você gostou desse podcast, se prepare para os próximos. Para os próximos. Vem muito mais coisa boa para você por aí. Um abraço a todos. Um abraço.